vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da disciplina de História, Ensino Médio, primeiro ano do ensino médio, dando continuidade à aula anterior. Perfeito? Vamos lá. Os povos do mar e os arameus. Para muitos pesquisadores, o súbito colapso dos reinos da Idade do Bronze foi causado pela invasão de povos estrangeiros, alguns deles conhecidos apenas por povos do mar, cuja origem é incerta, embora a região do Mar Egeu e a Anatólia Ocidental sejam identificadas como seus locais de dispersão. Esses povos ficaram conhecidos por suas habilidades militares e pelos domínios da tecnologia do ferro. Eles produziam armas mais fortes e resistentes que as usadas pelos egípcios. De acordo com os documentos encontrados, eles eram aliados dos hititas, chamados de filisteus pelos hebreus e de micênios pelos egípcios. Entre o século XII e X a.C., os arameus, povos nômades originários do deserto sírio-arábico, expandiram-se por todo o Oriente Médio, alterando profundamente o panorama político, social e cultural da região. Provavelmente, fugindo da seca ou de uma catástrofe climática, os arameus foram para lá em levas migratórias sucessivas e com contingentes cada vez maiores, provocando uma grave crise demográfica e do colapso das estruturas políticas e administrativas dos reinos que dominavam o Oriente Médio na época. Aos poucos, os arameus formaram uma rede de cidades-estados, sobretudo na Síria e na Mesopotâmia, e atuaram como os principais comerciantes no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo. Sua influência foi tão grande que em alguns séculos o aramaico, a língua falada por eles, disseminou-se da região, suplantando o acádio e tornando-se a língua administrativa do Império Persa. Com a reconstrução das cidades e os ressurgimentos das estruturas estatais, puderam florescer na região outras civilizações, como a hebraica, a fenícia e a Pérsia. Vou mostrar uma fotinha aqui para vocês da certidão de casamento escrita em aramaico, sob papiro, 449 a.C., encontrada no Egito, Museu de Arte de Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. O alfabeto aramaico escrito da direita para a esquerda é derivado do fenício. O documento é uma amostra das trocas culturais que decorreram da dispersão dos arameus. Vamos lá. Aqui, ó. Aproximar um pouquinho mais. Interessante, né? Aí vocês dão uma pausazinha para observar bem a foto. É interessante entender que, assim como o hebraico, né, o aramaico é escrito, né, e lido da direita para a esquerda. E é uma língua dos primórdios, tá? Bem dos primórdios, que era a língua que Jesus falava. E é oriunda aqui dos arameus e dos fenícios. Passou pelos fenícios, né? Não é oriunda deles. Os egípcios contra os povos do mar. O texto aborda a difícil campanha militar do Império Egípcio diante do povo micênico, um dos povos do mar, originários provavelmente do Mar do Egeu e talvez da Anatólia e dos Balcãs. Esses povos não formavam um grupo coeso, mas suas estratégias de combate certamente impressionaram seus inimigos. Vamos para o texto. Feito? Nas paredes do templo mortuário de Ramsés III, situado em Medinet Habu, estão registradas as campanhas militares contra esses povos, principalmente os que ocupavam a costa da Palestina. Uma estratégia de combate
aplicada era de formação de falanges, tropas a pé em fileiras bem escamoteadas e perfiladas em posições que exigem disciplina e coordenação do grupo. Esta formação podia se mover e mudar seu contorno de acordo com a manobra inimiga. Se fosse um ataque de tropas a pé, a formação se fechava numa muralha de escudos e fustigava os adversários com suas lanças. Os raros que conseguissem atravessar a impulsionar as impetuosas lanças nos vazios daquele ardil eram alvejados pelas setas em sua retaguarda, ou atacados por batedores de flanco armados, com suas espadas de aço longas contra as egípcias, em curva e de bronze, algo jamais visto nos conflitos até o momento. Certo? É muito importante que, às vezes, alguns filmes que vocês assistem são muito tirados desses textos, né? Aí eles fazem aquela imagem referente ao texto narrado. Eu vou mostrar aqui uma imagenzinha para vocês. Uma foto do relevo egípcio, 1186 a 1070 a.C. Essa foto, essa gravura está em alto relevo, representando o faraó Ramsés III durante o combate com os povos do mar, em Tebas, no Egito. Aqui, vou mostrar para vocês uma fotinha, ó, para aproximar mais, viu? Ela está em alto relevo. A gravura, né? Está cravada em algo, naturalmente, na parede. Perfeito? Bom, gente, essa aula foi um pouquinho mais curtinha, porque nós vamos entrar na próxima aula num texto um pouco maior, são os Hebreus nas origens do Alveza. Então, para não ficar essa aula muito grande, ela vai ficar com esse tempinho aí. Mas, como eu falo em todas as disciplinas que eu dou, faz o fichamento bonitinho de cada aula, as anotações, palavras-chave, os termos mais importantes, para vocês terem um estudo melhor e melhor compreensão daquilo que vocês estão estudando, tá bom? Então, vocês dêem o seu joinha, compartilhem o vídeo. Isso é muito importante para melhorar o nosso canal, melhorar o nosso trabalho e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Que é inteiramente gratuito, tá bom? Então, até a próxima aula.